Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao verso de número 26. Paulo assim escreve aos irmãos da Galácia: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, Paulo ele vai separar, as obras da carne e os frutos do Espírito. É a parte prática de tudo aquilo que a gente já vem aprendendo desde o primeiro capítulo de Gálatas, sobre lei, sobre a antiga aliança, sobre a liberdade, sobre sermos livres. E Paulo chega a esse momento para demonstrar aquilo que é o pecado, para revelar o que é, na verdade, a transgressão referente à palavra de Deus. Então, os santos, eles vão ter que viver pelos frutos do Espírito. Esses frutos, eles necessitam ser evidenciados. Então, após Paulo nos apresentar que nós somos verdadeiramente livres em Jesus Cristo, como nós vimos lá no exemplo que ele deu sobre Sara e Agar, sobre Isaac e Ismael, e agora Paulo então irá nos apresentar a mudança que Cristo opera em nós, a transformação, a conversão que ele realiza em um discípulo que verdadeiramente segue a Jesus. Dessa maneira, nós vamos poder ver, mediante o que Paulo apresenta, como você identifica um cristão verdadeiro. Como você vai poder identificar se aquela pessoa que está caminhando para a casa de Deus, está indo para a igreja, para louvar, para adorar, que diz que é um cristão? Dentro disso que Paulo apresenta, você vai ver se ele de fato é um cristão ou não cristão. Esta mudança, ela precisa ocorrer na nossa vida. Essa mudança, quem opera em nós é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Se uma pessoa diz que nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim, algo de errado há com a vida dela. Algo de errado há com o cristianismo dela. Porque ela precisa olhar para si, ela precisa olhar para os seus pecados e rejeitar os seus pecados. Então o apóstolo Paulo ele vai apresentar esse contraste. Vai apresentar as obras da carne, ele vai apresentar os frutos do Espírito. Então isto irá nos ensinar e ensinar para aqueles que praticam as obras da lei, que irão apresentar então as obras da carne. E aqueles que são discípulos de Jesus Cristo e que seguem a Cristo vão apresentar os frutos do Espírito.
Aqui nós devemos olhar o que Paulo está apresentando, e que aqui também vai apresentar um grande contraste entre a relação e os ensinamentos sobre a evidência do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. No meio pentecostal e no meio neopentecostal, eles insistem em afirmar que aquele que possui o dom do Espírito Santo ou o Espírito Santo, ele é demonstrado quando uma pessoa ela começa a falar em outras línguas. O dom do Espírito Santo, ou o Espírito Santo que está na pessoa, ele é apresentado por meio de visões, por meio de revelações, por meio de dons de curar, por meio de dom de profetizar, e entre outros. Mas o que precisamos aprender é que o verdadeiro cristão, as evidências que são apresentadas em sua conversão, não é em falar em outras línguas. As evidências de que ele é um cristão de verdade, não é apresentado por meio de visão, de revelação, por dons de curar ou de profetizar, pois eu posso até fazer isto tudo, e ainda assim apresentar as obras da carne, e não os frutos do Espírito. Quantas pessoas que dizem ter um dom sobrenatural e ainda vivem como o apóstolo Paulo está evidenciando nos versículos do 19 ao 21, que são as obras da carne. Quantas pessoas que dizem ter dom sobrenatural e não conseguem apresentar os verdadeiros frutos do Espírito Santo? Se nós observarmos lá os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos perceber que em nenhum momento Jesus Cristo ensinou que a evidência de uma pessoa ser espiritual, a evidência de uma pessoa ela ter o Espírito Santo sobre a vida dela, seria evidenciado por dons sobrenaturais. Pelo contrário, quando você vai olhar para o Sermão do Monte, no capítulo 7, Jesus vai demonstrar que aqueles que se dizem tão espirituais, na verdade, eles são chamados de falsos profetas. Mas Jesus ensina para os seus discípulos que aqueles que verdadeiramente são seus discípulos vão apresentar bons frutos. E os falsos discípulos, eles vão apresentar frutos maus. Os discípulos de Jesus, que demonstram ter os frutos do Espírito, vão observar Mateus 10 e também vão observar Lucas 10. Quando Jesus Cristo chama em Mateus 10 os 12 discípulos, e quando você abre em Lucas 10, você tem a convocação de Jesus chamando os 70 discípulos. E esses discípulos, eles são enviados por Jesus Cristo para falarem sobre a vinda do reino de Deus, para falarem sobre o Filho de Deus, porque está próximo o reino de Deus. Quando nós olhamos para Paulo, Paulo vai dizer no verso 17, do capítulo 5, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do quê? Do vosso querer. Meus irmãos, existe uma guerra dentro de nós, dentro de cada um de nós como cristãos. Apesar de passarmos pelo processo da conversão, estarmos no processo de santificação, Paulo vai dizer aos romanos, quando ele diz, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. É uma luta diária, pois a todo momento a nossa carne quer nos conduzir ao erro. A todo momento a nossa carne, ela quer nos conduzir ao pecado, a fazer o que é mal e não o que é bom. Por esse motivo não devemos realizar o que nós queremos, mas o que é da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós andemos no Espírito e não nas obras da carne.
O apóstolo Paulo, então, passa a demonstrar quais são as obras da carne e quais são os frutos do Espírito. Nesse primeiro momento, nós vamos somente evidenciar quais são as obras da carne, o que cada uma representa, de uma maneira bem prática e bem resumida, porque nós não apresentaremos os frutos maus. Paulo fala de 15 itens sobre as obras da lei. São elas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então Paulo, na verdade, ele vai pegar nesse globo todo que nós temos 4 divisões que ele faz. Se você reparar bem, essas obras da carne, as 3 primeiras delas, elas estão relacionadas à questão sexual, à imoralidade sexual, que são prostituição, impureza e lascívia. Paulo vai falar sobre a primeira classe dos frutos das obras, sobre a evidência das obras da carne: prostituição, impureza e lascívia. Qual é o significado de cada um? Prostituição é o significado básico que traz a relação de imoralidade e sexual, é uma realidade de sexualidade ilícita. E também aqui ela vai incluir tendências à homossexualidade, ela vai revelar a questão do incesto. A impureza é uma impureza moral do corpo, da mente, que é repulsiva a homens responsáveis e os separa de Deus, que é santo. A lascívia é o uso que Paulo faz, que é o declaro de relacioná-lo com a imoralidade. O que nós presenciamos é que devemos ter a nossa mente que a relação entre o homem e a mulher, a relação entre ambos, é uma bênção dada pelo próprio Deus. Porque Deus vai dizer: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1:28. A relação sexual entre o homem e a mulher, porém, deve ocorrer quando estes estão comprometidos um com o outro. Quando estes prometem amar até que a morte os separe. Mas o pecado, o que ele fez com isso? Ele corrompeu essas relações, com toda a sorte de quê? De imoralidade sexual. Tanto que Paulo, quando vai escrever a sua carta para os Coríntios, nós vamos ver Paulo reprovando a igreja de Corinto, porque os homens haviam modificado as suas relações. O que isso quer dizer? Estava tendo relação sexual homem com homem, mulher com mulher. Paulo faz uma outra denúncia ainda mais grave. Paulo vai levantar a questão de que havia um incesto, havia uma relação depravada, no sentido de que o filho do pai estava tendo relação com a sua madrasta. Quando nós olhamos Jesus dizendo em Mateus 5, no Sermão do Monte, do versículo 27 ao 28, ele vai dizer: ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, prostituição, impureza, lascívia, estes pecados estão relacionados a qualquer tipo de imoralidade fora do casamento. Qualquer coisa fora do nosso casamento. Sejam eles os adolescentes que estão tendo relação sexual antes do casamento, ou jovens ou adultos.
adultérios, programas de televisão pornográficos, vídeos de pornografia no computador, no celular. Mas o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 9, ele vai dizer, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que afadigastes debaixo do sol. Você não precisa viver uma vida de imoralidade sexual a cada dia, a cada momento. Porque se você viver assim, você destrói a sua família, você destrói a sua casa, você destrói a sua relação com seus filhos. O que Paulo nos mostra é que, como cristãos, nós não precisamos ter os mesmos hábitos que o mundo se apresenta, ter uma vida depravada na área sexual. Paulo vai demonstrar uma segunda área da vida que estava sendo corrompida. A primeira parte é a parte sexual. A segunda parte é a imoralidade dos pecados em relação ao culto, em relação à idolatria e feitiçaria. Então nós vimos aí as primeiras três e depois as segundas agora. Idolatria e feitiçaria. O que é idolatria? Idolatria, então, é a adoração da imagem que é representada, ou da imagem que é feita de Deus, ou da imagem que é feita dos céus. Pessoas que adoram os céus, pessoas que adoram a terra, pessoas que adoram animais, pessoas que adoram outros deuses. E nisso se acha um perigo sutil, porque originalmente nenhum ídolo foi feito para ser adorado. A imagem tinha o propósito de localização e visualização para tornar mais fácil adorar a Deus, do qual era a representação. Mas adorar a uma imagem, o mal básico na idolatria é que a criação é adorada no lugar do Criador. E o Criador não pode ser substituído. Então você não pode adorar um pedaço de madeira, você não pode adorar um pedaço de metal, um busto de bronze, ou qualquer outra imagem que é feita. Paulo relaciona também a parte das feitiçarias, que é o uso da bruxaria. E nisso também nós temos a magia dentro da religião cristã. Quando nós vamos perceber que a feitiçaria se tornou um meio prático para ampliar a questão da magia, mas depois se voltou para fins maus, para fins lucrativos dentro da religião. Há muitos que sustentam que essa parte da vida cristã, ela deve ser totalmente eliminada, deve ser dissipada. E em alguns lugares, a quantidade escandalosa dessa prática que muitos trazem de fora para dentro, de outras religiões, de outras matrizes, para dentro das igrejas cristãs. Então, meus irmãos, a idolatria não está pautada somente em relação ao fruto de uma imagem, ou em que as pessoas se curvam, mas a tudo aquilo que colocamos acima de Deus. Idolatria não é você só adorar uma imagem, só você adorar uma imagem de alguém. Muito provavelmente você já ouviu a expressão: os meus pais para mim é tudo nessa vida. Ou você tem a relação de um cantor: aquele cantor é tudo para a minha vida. Alguns vão dizer: eu não consigo viver sem os meus pais. Eu não consigo viver sem os meus filhos. Eu não consigo viver sem aquela pessoa especial. E hoje, com a evolução da tecnologia, muitos vão dizer que eu não consigo viver sem o meu celular. O que seria da minha vida sem o meu smartphone, sem meu tablet, sem meu computador? Idolatria é tudo aquilo que substitui o primeiro lugar de Deus na nossa vida. Você pode viver sem os filhos, você pode viver sem a esposa,
sem o marido, sem qualquer outra coisa. A única coisa que você não pode viver é sem Deus. Porque Ele é o Criador. É Ele que deu vida. E é Ele quem tira a vida. Deus não revelou a sua imagem. Deus não demonstrou qual era a sua face. Deus não disse que nós deveríamos andar com alguma foto ou com um símbolo que representassem a sua imagem. Deus não disse que haveria outros intercessores. Mas na verdade somente em que é Jesus Cristo, o nosso único intercessor. O culto sendo profanado nos dias de hoje, parecendo igrejas mais como shows e pregações que na verdade que desprezam a palavra de Deus. Alguém me disse assim: pastor, o senhor poderia, essa semana mesmo que passou, o senhor poderia ouvir o sermão desse pastor dessa igreja que eu estou indo? Eu falei: posso ouvir, sem problema. Às vezes alguns reclamam que nós presbiterianos pregamos 45, 50, 1 hora. Irmão, 1h30 de sermão. E eu ouvi atentamente. Você sabe quanto tempo ele falou de Cristo? 2 segundos. O resto só autoajuda. Inventou o que tinha que inventar, o que não tinha que inventar, de um texto que não falava o que ele explicava. Mas é o que a gente vê hoje por aí. Falar contra o pecado não enche igreja. As pessoas saem do culto. Mexer nos seus pecados, as pessoas não querem ser mexidas. E quando a gente olha para isso tudo, a feitiçaria hoje é o que mais nós temos dentro do universo gospel, dentro das igrejas cristãs. Os cultos parecem com rituais. Se você for ver algumas que se dizem em denominações evangélicas cristãs, na verdade, os cultos parecem, na verdade, exibições de cultos de outras religiosidades, de outras seitas. Feitiçaria, meus irmãos, de fácil percepção, que você consegue olhar e consegue perceber. Porque quando você acredita que objetos possuem poderes em si mesmo, alegando serem divinamente abençoados por Deus, na verdade o que essas pessoas estão dizendo é que elas estão substituindo a sua confiança, que deveria ser somente em Deus, para passar a confiar em amuletos, apetrechos, que na verdade desviam a nossa atenção, a nossa confiança, a nossa verdadeira fé, que deveria estar em quem? Em Cristo Jesus. Se eles pelo menos tivessem ouvido ou lido Hebreus 11, de 1 a 3, nenhum cristão tomaria qualquer objeto para abençoar, dizer que está abençoando a sua casa. E ele leria lá em Hebreus 11, de 1 a 3, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Você não precisa de um objeto para crer em Deus. Você tem que crer. Crer somente. Quando Tomé se apresenta diante de Cristo, na segunda aparição que Cristo faz, porque na primeira Tomé não estava presente, e quando os outros apóstolos contaram para ele que Jesus Cristo havia aparecido, Tomé disse assim: eu não acredito, eu só acredito vendo. Cristo volta a se apresentar. Quando ele está diante de Tomé, Cristo diz para ele: toca nas minhas feridas, Tomé. Tomé toca nas feridas dele. Mas ao passo que Jesus diz o que para Tomé? Bem-aventurados são aqueles que não viram
e creram. Fé é isso. Você não vê, mas você crê. Nós não vimos Jesus Cristo ensinar, nós não vimos Cristo ser crucificado, nós não vimos Cristo ser ressurreto, mas nós cremos. Isso é fé. Então a primeira classe, Paulo vai falar sobre a questão da sexualidade. A segunda classe, Paulo vai falar sobre os pecados do culto. E agora Paulo vai falar dos pecados relacionais, as nossas relações humanas. Se você abrir lá no Antigo Testamento os 10 mandamentos, os 10 mandamentos se dividem em duas partes. Os 4 primeiros mandamentos, eles são relacionais nosso para com Deus. A segunda parte, que são os outros 6 mandamentos, ele é relacional a nós, como nós devemos tratar uns aos outros. E Paulo agora passa para esse tratamento. Ele já falou sobre a sexualidade, o culto, as nossas relações. Quais são esses pecados relacionais? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Inimizade é o oposto do amor. É ter como objetivo prejudicar alguém. Inimizade é o sentimento de ódio contra outra pessoa. Porfia são desavenças. São aquelas pessoas que são criadoras de problemas. São pessoas que causam confusão o tempo todo. Ciúmes é uma pessoa que é possessiva, com dificuldade de compartilhar o que tem com os outros. Iras, uma pessoa impaciente que está sempre com raiva das pessoas, da vida, causando assim vários conflitos. Discórdias são pessoas que se fazem oposição às pessoas ou líderes de forma injusta, estando sempre em desacordo, não aceitando ideias, não aceitando a opinião dos outros. Dissensões são pessoas que possuem dificuldade de trabalhar pelo bem comum, causando então divisões entre o grupo de pessoas. O que são facções? Facções são pessoas que se dividem em grupos opostos. E a gente bem conhece esses grupos pelo qual nós chamamos muitas vezes em igrejas são as famosas panelinhas que são formadas dentro da igreja. Dentro do próprio da carta que Paulo vai escrever, não aos Gálatas, mas em outras cartas ele vai falar que havia um partido de Pedro, havia um partido de Paulo, de Apolo e de outros. Então, eu sou do grupo de fulano, mas o outro grupo é de ciclano, são facções. E invejas é o sentimento de raiva e perturbação por não conseguir o que o outro possui. São os nossos pecados relacionais. E Paulo combate isso. Um cristão de verdade, ele não pode ter inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facções e invejas. Se ele possui um desses atributos, se ele possui uma dessas obras da carne, ele precisa rever as suas relações. Porque para você adorar a Deus, você tem que estar bem com o seu irmão, com o seu próximo. Se você abrir na primeira carta de João, e eu não vou falar o texto hoje, vou deixar para uma outra oportunidade, quando a gente falar na semana que vem sobre o amor, quando você vai ver isso, João ele vai escrever: se você não ama ao seu irmão a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. Então não adianta você dizer que você ama a Deus, mas lá dentro do seu coração tem alguém que você detesta ou que você queria ver morto. A sua adoração é vazia. Então Paulo chama a atenção desses irmãos. Tem alguma questão dentro de você sobre isso? Tem alguma inimizade, tem alguma porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções e invejas? Arranca isso do teu coração.
porque você precisa se relacionar com outros para se relacionar com Deus. Primeira classe nós vimos foi a classe sexual, a segunda classe, a questão cultural. Paulo fala da questão dos relacionamentos, e a última, para nós fecharmos, são a classe dos pecados comuns, ou aquilo que a gente pode chamar de falta de controle. E Paulo vai chamar essas questões, que são as bebedices e a glutonaria. Bebedices aqui é, no caso, o uso excessivo do álcool, o uso excessivo de bebidas fortes. Não há em nenhum lugar na Bíblia que proíba o uso de bebida alcoólica. O pastor também não está incentivando você a beber, tá? Então, aprenda a separar as coisas. A Bíblia não proíbe a bebida alcoólica. Mas o que há uma proibição é em relação ao descontrole de você beber demasiadamente e de uma forma desregular. Quer dizer, você bebe, mas no final você se prejudica e você acaba prejudicando o outro. Então o excesso de álcool, ele causa o descontrole da pessoa, e até mesmo ele perde os sentidos, ele perde a vergonha. É uma situação de muita humilhação, e o cristão, ele não pode se apresentar de uma maneira que venha a envergonhar o nome de Cristo. E a gente precisa ter muita cautela sobre isso. Alguns vão querer dizer, mas Jesus bebia era suco de uva. Irmãos, não era suco de uva. Era vinho. Vinho. Qual o teu alcoólico? Não sei. Mas o que a Bíblia diz para você, não se embriagar. Não se embriaga. E cada um sabe do limite em que tem. E Paulo vai falar sobre glutonaria, que não é somente o comer de uma forma exagerada, porque aqui a glutonaria, ela estava envolvida em banquetes ou em festas em que havia muita comida. Então, além das pessoas comerem muito, comer demasiadamente, o que acontecia? Haviam relações proibitivas, havia sacrifícios de animais, havia questões que eram de conotação cultural também em relação à comida. Então, a glutonaria, comer de excesso, comer de olho grande, aquilo que prejudica o seu corpo, isso também é ruim. Eu estava até brincando ontem lá em casa, falando assim, se o papai pudesse, ele comia à vontade, porque eu sou adepto do jejum intermitente. Aí a Joama respondeu, e tinha 200 quilos. Mas você tem que cuidar do seu corpo. Você come uma coisinha, vai dar uma corridinha. Come uma coisinha, faz uma caminhada. Porque o seu corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Deus te deu o seu corpo para você cuidar. Cuida da sua saúde, cuida da sua alimentação, cuida do seu corpo. Irmãos, no verso 21, nós já vimos esses pecados. No finalzinho, a gente já está encerrando, Paulo já falou todas as obras da carne. Mas no finalzinho do versículo 21, Paulo vai dizer assim: e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Coisas semelhantes. Então quer dizer, a lista de Paulo em relação aos pecados é enorme. Só que ele não teria espaço para colocar tudo aqui. Então Paulo ele diz, tudo que é semelhante ao que nós lemos aqui, você tem que olhar, observar e analisar muito bem para ver se não está cometendo pecado. Porque Paulo vai dizer aos Coríntios o quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então o que Paulo está querendo dizer aqui?
se você comete essa prática de pecado, tem essa vida de pecado, ou coisa semelhante a estas, a respeito da qual ele está falando, Paulo é bem claro, ele está sendo claro como a água. Quem permanece nesses pecados ou coisas semelhantes, não vai herdar o reino dos céus. Na verdade, a gente pode até separar, ele não é o escolhido, ele não é o eleito para salvação. Porque o eleito, o escolhido para salvação, ele vai andar numa vida de santificação, ele vai andar numa vida de separação, ele não vai andar numa vida de pecado. O cristão que vive livre, o cristão que é filho da promessa, o cristão que é filho de Deus, pelo qual o cristão foi liberto por Cristo Jesus, que não permanece na prática do pecado, mas vive para evitar todo e qualquer tipo de pecado. O cristão de verdade, ele não pode viver pelas obras da carne, mas deverá produzir os frutos do Espírito Santo, que vem sobre nós no ato da conversão. E ele vem, ele muda a nossa direção, muda quem nós somos, e que caminha conosco por meio da santificação. O apóstolo Paulo está ensinando para a igreja da Galácia, e para nós também, como é incompatível as práticas do pecado na vida daquele que foi convertido e alcançado por Cristo Jesus. É impossível que uma pessoa verdadeiramente convertida continue praticando as obras da carne, que é o pecado. O cristão, quando ele é alcançado por Cristo, ele precisa ouvir. Ele precisa ouvir a voz que diz ao pecador, quando ele se arrepende verdadeiramente dos seus pecados. Quando Jesus Cristo lhe diz: vai e não peques mais. É essa voz que nós ouvimos quando ele nos chamou e nos converteu. E quando nós cometemos uma falha dessa, parecida com essa, quando nós dobramos os nossos joelhos e confessamos a Ele: Senhor, eu pequei, Ele fala conosco: seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Por isso é uma luta constante dentro de nós, porque a nossa carne quer fazer o que é errado, o que é pecado, o que é mal, quer para isso. Nós temos uma facilidade muito grande para o que é errado, mas para as coisas de Deus, nós temos uma dificuldade muito grande. E eu gosto de brincar nessa dificuldade que nós temos na nossa relação com Deus, é na relação de ler as Escrituras. Nós passamos horas na frente de um Facebook, nós passamos horas na frente de um YouTube, nós passamos horas na frente de uma novela, de um filme, mas às vezes a gente não consegue passar meia hora lendo a Bíblia. Aí tem gente que diz assim: pastor, dá sono. Que bom, irmão, você não precisa tomar Rivotril. Você pega lá na cama, deita, abre a Bíblia, começa a ler, vai dar sono, né? Aí você vai virando, pum, pronto. Joga o tarja preta pro lado, ó, lê Bíblia e dorme com ela no seu colo. É o melhor, irmão, antidepressivo. Não tem remédio melhor. Que você possa ter esse prazer. E o teu Pai, Ele te chama para isso. Porque Ele enviou o seu Filho para morrer pelos seus pecados. Assim nós aprendemos a identificar um cristão verdadeiro. Porque um cristão verdadeiro, ele não pratica as obras da carne. Um cristão de verdade, ele vive para a glória de Deus. Ele vive se desviando das obras da carne, para viver uma vida plena pelos frutos do Espírito. E depois, nas próximas semanas, nós vamos ver quais são esses frutos. Os frutos de Deus, os frutos do Espírito na vida de um cristão. Que Deus assim nos abençoe e que nós, em nome de Jesus, possamos ser fortificados e alimentados na sua palavra. Que nós possamos aprender com Paulo, que nos ensina a viver uma vida para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.